Então tá, vamos dar sequência aqui, só recapitular alguns conceitos que são muito importantes para a gente entender. Imagina que eu tenho um sistema de um consumidor, tá? E ele tem uma tensão lá, tem uma tensão VB e uma VC equilibrada, e ele está com a carga com fator de potência 0,92, indutivo, tá? Então, o fator de potência 0,92 indutivo quer dizer que a corrente está atrasada em relação à tensão de menos 23,07 graus, ou seja, um fator de potência de 0,92. Se esse cliente está 0,92 capacitivo, quer dizer que a corrente está adiantada de 23,07 graus com fator de 0,92, ou seja, o cliente está consumindo, ou seja, as correntes estão nessa região aqui, ó, próximo do fasor VA. Isso eu estou analisando, pessoal, só para a fase A, tá? O mesmo vai se aplicar às outras fases. Agora, se o meu cliente está gerando, a coisa já é diferente, é o contrário, porque a corrente muda de sentido, ou seja, ele está gerando com o fator de potência capacitivo, ele está gerando com o fator de potência capacitivo, ou seja, a corrente está adiantada de 23,07 da tensão. Tá? A gente analisa espelhado aqui, então ele está gerando com esse fator de potência. Da mesma forma, ele estaria gerando com fator de potência indutivo com uma corrente atrasada de 0,92 da tensão. Então, por que eu estou falando isso, pessoal? Para vocês terem uma noção do que é consumo, do que é geração, aonde que fica as correntes, tá? E, pessoal, quando a gente está tratando de faltas no cliente, pela característica dos fatores de potência das faltas, elas têm um ângulo típico normal, tá? De 72 graus, mais ou menos 10%, tá? Em relação à tensão. Então, o ângulo entre as faltas e as correntes de falta, por causa do fator de potência característico das faltas, é mais ou menos de 72,5 graus, mais ou menos 10 graus, que compreende essa faixa aqui. Perfeito? E da mesma forma, para faltas na concessionária, a gente tem um comportamento semelhante. Então, é importante você ter esses conceitos em mente, porque o relé de proteção, se eu quiser que ele opere no sentido do cliente, eu tenho que garantir que as correntes de falta e a corrente de operação e sobrecarga daquele sistema estejam na região de operação, se eu quiser proteger para problemas no sentido do cliente. Concorda? Então, aqui a corrente de carga e a corrente de falta tem que estar dentro da região de operação do relé para que ele tire os problemas no sentido dele. Agora, se eu quero proteger contra problemas na rede da concessionária, que é o que acontece normalmente, que é o caso de usina nosso, eu quero proteger a geração, eu tenho que garantir que as correntes da geração, os fasores da geração estejam na região de restrição. Da mesma forma, as faltas estejam na região de operação do relé, da mesma forma as faltas no sentido da concessionária estejam na região de operação. Eu trouxe aqui para vocês terem uma noção disso daqui, como que isso comporta as correntes normalmente. Então, beleza. Então, numa situação típica, o que eu vou ter? Eu vou ter a corrente de partida ajustada para o meu relé, tá? Eu vou ter o meu ângulo de polarização, eu vou ter o meu ângulo de torque máximo, tá? E eu vou ter a minha região. Para faltas no sentido da rede, eu tenho que garantir que as minhas faltas estejam aqui, ó, na região de operação, como eu falei para vocês. Então, aquela falta de típico de 72,5, ela vai estar aqui, ó, próximo do fasor VC, como vocês viram anteriormente, ó. Aqui, ó. Tá? Perpendicular ao VA, ó. Perpendicular ao VA, aqui já está na região de operação. Então, vai tirar o curto, sim. E da mesma forma, se a minha usina estiver gerando, por exemplo, com fator 0,92 e der uma sobrecarga com 0,92, alterando um pouco o fator de potência, o relé também vai tirar essa sobrecarga, tá? Que ele já vai entrar na temporizada, não vai entrar na instantânea. Então, tem que garantir isso daqui para problemas no sentido da rede da concessionária. Agora, se eu quero proteger problemas no sentido do cliente, já é o contrário, a região de operação já tem que estar aqui, ó, para eu ter a condição de carga do cliente, sobrecarga, e a condição de curto típico que a gente vai ter para aquele cliente. Perfeito, pessoal? Então, beleza. No caso da 67, é isso que eu tenho que observar, que eu tenho que tomar cuidado, e a gente vai ver aqui como que a gente vai desenvolver esses cálculos. A gente está desenvolvendo a teoria e depois a gente vai desenvolver os cálculos. Então, você entendeu que eu tenho regiões que eu vou definir região de operação e região de restrição. Você entendeu que para o cliente você tem que estar os fasores de corrente tanto de curto quanto de condição de operação normal. Se você quiser proteger no sentido do cliente, a região de operação tem que estar aqui. Se você quiser proteger no sentido da concessionária, as correntes que vão para o sentido da concessionária tem que estar na região de operação também, tá? Então tá.
Agora, para a gente fazer o ajuste, como que a gente vai fazer esse ajuste de ângulo de torque máximo? É isso que a gente vai ver aqui agora no diagrama fasorial. Imagina que eu tenho um sistema VA, VB, VC, tá? E o relé convencionalmente polarizado com VBC, tá? Ligação 90 graus. E o que eu vou ter nesse relé? Eu vou ter o ângulo de conexão, que é de 90 graus, eu tenho um ângulo entre VA e VBC, tá? Eu tenho também o ângulo lá do meu sistema em funcionamento normal. Isso aqui, pessoal, que eu estou considerando já aquele 72,5 típico de falta, tá? Ou seja, eu vou considerar aquelas faltas típicas. Eu tenho o ângulo da minha carga, perfeito, vamos dizer que é do cliente, a carga. O arco cosseno do fator de potência é esse ângulo aqui, perfeito? Que é o ângulo de geração. E eu tenho o meu ângulo de torque máximo. Quando a gente vai fazer a proteção, a gente ajusta a proteção de forma que o ângulo de máximo torque, o ângulo de torque máximo, a direção de torque máximo, coincidir, a gente faz ela coincidir com a corrente de operação do meu cliente. Então, olha só, eu tenho que ajustar o ângulo de máximo torque, o ângulo de torque máximo tal, que a direção de torque máximo coincida com a corrente de operação do meu sistema. Isso eu estou analisando para uma fase, a análise é a mesma para as outras fases. E aí eu vou ter duas regiões aqui, né? Quando eu quiser operar para a concessionária, pessoal, na verdade essa corrente é a corrente de geração, ela vai estar para o lado de cá, na verdade, tá? Muito importante isso. Então, olha só, eu faço uma pergunta para vocês. Para que eu ajuste o ângulo de máximo torque, para que a minha direção de torque máximo coincida com a minha corrente de operação, qual vai ser o ajuste do ângulo de máximo torque que eu tenho, considerando que eu sei o ângulo de conexão e considerando que eu sei o ângulo aqui do ângulo de geração. Como que eu acho o ângulo de máximo torque? Máximo torque se eu tenho o ângulo azul e o ângulo vermelho. Monta a equaçãozinha aí, como que você acharia o ângulo de máximo torque, tá? Vou dar um pause no vídeo, calcule e eu vou mostrar para vocês como que a gente vai achar. E como eu falei para vocês, ó, lembrando que aqui a geração, na verdade, está desse lado aqui, tá? Eu exemplifiquei aqui para ficar fácil para vocês identificarem, mas a geração, na verdade, está para cá, no sentido oposto, tá? E aí, aqui tem que ser a região de operação para me mandar a 67 no sentido da usina, tá? Desculpa, para eu mandar a 67 no sentido da concessionária. Aqui tem que ser a região de operação e aqui tem que ser a região de restrição. Então, é muito importante que eu veja no relé se essa é a configuração base comum dele fazer, tá? Se não for, eu tenho que fazer que essa região vire a região de operação. Então, quais são os princípios? Eu tenho que fazer a direção de torque máximo coincidir com a corrente de geração, que é essa direção aqui, tá? E eu tenho que fazer que a região de operação fique na região lá do fasor da minha usina, perfeito? E aqui também eu tenho que garantir que o curto está aqui, o curto típico está aqui, por enquanto está tudo ok. Como que eu acho esse ângulo aqui então, esse ângulo de máximo torque? O ângulo de máximo torque vai ser o ângulo de conexão, ó, esse azul, que é o ângulo total, que é 90, menos esse ângulo de geração, que é esse restinho, que me dá esse amarelinho aqui, ó. Simples assim, ângulo de conexão menos o arco cosseno do fator de potência, que é o ângulo de geração. Aí eu tenho o meu ângulo de máximo torque que eu vou ajustar no relé. Então, pessoal, ficou complexo? Vamos para o exemplo. Qual que é o nosso exemplo? Considere uma geração com a demanda de 1000 kg. Por que uma demanda? Normalmente, quando as usinas têm uma potência maior que o cliente vai consumir, a demanda contratada, normalmente não, é obrigatório, a demanda contratada pelo cliente vai ser a demanda de geração. Tá? Então, se ele gera 1000, consome 800, a demanda contratada dele vai ser 1000. Se ele gera 800 e consome 300, se ele consome 800 e gera 300, a demanda contratada vai ser 800. Então, sempre em cima da demanda que a gente vai fazer esses cálculos. No caso da geração, vai ser em cima da geração, perfeito? Vai ser em cima da geração e não da maior demanda, como a gente faz na 46 lá. Tá? Aqui a gente faz em função da geração, do que a gente está exportando. Então, se eu tenho 800 de consumo e 400 de geração, tá? A corrente que eu vou definir aqui vai ser em cima da geração. Então, vamos dar sequência. Considere uma geração com a demanda de 1000 kg, tá? Ou seja, ela está mandando 1000 kW aqui, tá? Para fora, claro, durante a geração plena. Com o fator de potência unitária, essa minha geração tem um fator de potência unitário,
tá? E em um sistema de 3.8. Considera também que o relé tem um ângulo de conexão de 90 graus e aí você vai consultar isso lá no fabricante. Então eu determino meu ângulo de geração, arcosseno de 1, que é o fator de potência unitário. Então eu tenho um ângulo de geração é 1, ou seja, o fasor de geração vai estar casado com o VA, vai estar em cima um do outro, né? Está coincidindo, não está atrasado nem adiantado. E o ângulo de conexão é 90 graus, que a gente já sabe, que é o do relé de proteção. Então o ângulo de torque máximo ajustado no relé vai ser de 90 graus. O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha direção de torque máximo vai estar em cima do fasor VA, que vai estar coincidindo aqui com a minha corrente de geração IA, e o meu ângulo de máximo torque ajustado vai ser de 90 graus. Então é assim que a gente determina o ângulo de torque máximo. Pessoal, aqui a gente só determinou o ângulo de torque máximo. Um adendo, tem concessionárias que determinam o ângulo de torque máximo para você. Mesmo você calculando, ela vai determinar. Normalmente é o ângulo entre 60 e 45 graus, tá? Que é o ângulo que elas podem pedir normalmente, tá? 60 graus é o que eu vejo as concessionárias mais pedindo. E tem relés que eu não consigo variar esse ângulo de torque máximo ao meu bel prazer. Por exemplo, ele tem uma faixa de variação de 0 a 90 graus, por exemplo, o RP6000, tá? E também eu tenho valores definidos, por exemplo, travados, 30, 45, 60, tá? Que o fabricante já traz travado, eu não consigo mexer, tá? O importante é só que a minha geração esteja na minha região de operação e também os meus curtos, perfeito? Aquele curto típico. Então eu tenho aqui tem que ser a região de operação e aqui tem que ser a minha região de restrição. Por quê? Eu quero que opere no sentido de geração, no sentido que eu estou mandando para a concessionária, tá? E aí para pegar os curtos e tanto sobrecargas também daquela minha geração, perfeito? Agora, quando eu estou tratando de 67N, a tensão de polarização não é mais aquele VAC, aquele VBC. A tensão de polarização é o fasor que a gente chama 3V0. O que é o 3V0? É VA mais VB mais VC. Ele só aparece em condições de desequilíbrio das tensões. Quando que isso acontece? Uma fuga para a Terra. Quando a fuga para a Terra, a tensão vai para zero e aí eu tenho 3V0, tá? Quando eu tenho 3V0, o que vai acontecer? Eu vou ter uma tensão resultante. Por exemplo, quando eu tenho um sistema equilibrado, VA, VB e VC, o 3V0, ele é zero, por quê? VA mais VB mais VC está equilibrado, vai dar zero. Agora, se eu perco uma fase, ou se essa fase vai para zero no curto, o que vai acontecer? Ela vai para zero. A resultante, VA mais VB, vira o 3V0, que é esse fasor aqui. E aí agora eu já tenho um curto para a Terra, eu já tenho 3V0. E, associado à corrente de falta, a gente vai ter o ângulo de polarização. Então, no caso da falta para a Terra, o vetor polarização é 3V0, não é mais VBC, não é mais VAC. O 3V0 que polariza. E quando a gente vai ajustar no relé de proteção para faltas, para sistemas solidamente aterrados, o ângulo de ajuste que a gente coloca é de 110 graus, que é um ângulo típico para faltas à terra em relação a 3V0. Perfeito? Então muda o esquema para 67N. Isso é muito importante tomar cuidado com isso, porque muitas vezes você pensa que é o mesmo, mas não é na polarização do relé. E esse é um ângulo que a gente ajuste. O ângulo de torque máximo para relés para 67N. E aí a gente tem a região de operação, que é essa região que vai ficar aqui, tá? Que é a região da falta, e a região de restrição. Perfeito? Muito importante tomar cuidado com isso, pessoal. Muito importante mesmo, tá? Que isso daqui vai variar. Agora, como que eu faço no meu coordenograma para eu ajustar as correntes de partida? Então, nós vimos aqui o ângulo de torque máximo, como que a gente calcula para a fase, tá? E o ângulo de torque máximo para 67N. Lembrando que, pessoal, se a usina está no lado do... Vou voltar lá no início do slide lá. A gente vai ver isso na 59N. Lembrando que, se a ligação do primário é estrela e a ligação dos primário é delta, tá? A usina para curtos que eu tiver nesse ponto aqui, ó, desse lado aqui, ó, eu não vou ter isso aqui acontecendo, ó, para curtos fase terra. Isso aqui não vai acontecer, a usina não vai contribuir para esse curto fase terra, e aí eu não tenho... Porque a ligação é delta, e a gente vai entender melhor lá na 59N, que eu não tenho componente de sequência zero. E quando isso acontece, mesmo eu ajustando uma corrente no relé, vamos pegar aqui. Ó.
Vixe Maria. Esse aqui deu trabalho, viu, pessoal? Olha só, mesmo eu tendo polarizado com 110 graus e tendo feito uma região de restrição e de operação, a corrente fase terra vai ser zero. Então, isso aqui vai tender a zero, então o relé nunca vai operar. Ó. Vai estar sempre dentro dessa região, porque vai ser zero, esse fasor nunca vai operar. E aí, ela não é efetiva, a 67N, ela é efetiva para a 59N. Por quê? Eu vou ter 3V0, a gente vai entender melhor, tá? Aí, definir os ângulos de torque máximo. Agora, Hilton, como que eu vou definir a corrente de partida da 67? Como que eu vou definir a curva da 67? Como que eu vou definir a 50 e a 51? É o que a gente vai ver aqui agora no coordenograma, pessoal. Então, as proteções 67 e 67N, pessoal, a gente ajusta curvas de tempo definido. Ela vai ter corrente de partida de 67, tá? No sentido da concessionária. Tem concessionária que pede duas direções, perfeito? E eu vou fazer uma parte exclusiva para a CEMIG, que ela é um caso muito típico, tá? Então, a gente estabelece uma corrente de partida para 67 no sentido da concessionária. Por que no sentido da concessionária? A gente já definiu lá o ângulo de torque máximo. Aqui a gente só está definindo as magnitudes que vão sensibilizar agora o relé. Então, corrente de partida de fase, um tempo definido, a gente ajusta a tempo definido, tá, pessoal? As proteções 67 e uma unidade instantânea. Da mesma forma, a 67N, tá? Vai ter uma corrente de partida, um tempo definido e uma unidade instantânea. As correntes de partida de fase da 67, normalmente a gente coloca com 105% da corrente de geração, tá? No relé de proteção. 105% da de geração, que é que está injetando na rede. E a corrente de partida de neutro da 67N, tá? É 20% da partida de fase. Esse fator de desbalanço que a gente fala. O tempo definido a gente ajusta ele com 1 a 3 segundos para coordenar e não operar intempestivamente, a minha proteção também, tá? E a 67N da mesma forma, de 1 a 3 segundos um tempo definido. E a unidade instantânea, pessoal, para usinas, a gente ajusta de 150% a 200% a corrente de geração. Por quê? Faltas de inversores, pessoal, são tipicamente, elas variam de 2 vezes a 5 vezes, ou seja, de 200% a 500% a corrente do inversor. Então, eu considerar de 150% a 200%, eu já considero que isso aqui já é curto para o inversor. Uma sobrecarga de 150% para o inversor é muito elevada. Isso aqui eu já tenho que considerar como um curto, por isso já opera instantaneamente. Perfeito? E a 67N eu só aplico o fator de balanço de 25% sobre o fator da instantânea da 67. Perfeito? E a 67 é isso, só que a 50-51 também vai existir, pessoal. A 50-51 eu tenho que garantir que ela esteja ajustada um pouquinho acima da corrente de partida da 67 para ela coordenar. Por quê? A 67, ela opera em só um sentido e a 50-51 opera nos dois. Então pode ser que, se eu ajustar a 50-51 com a corrente de partida menor que a 67, ele opere para correntes no sentido da concessionária, a 51 mais rápido que a 67, e aí eu não vou entender que o problema foi no sentido da concessionária, e a gente vai ver as duas juntas aqui. Então, a corrente de partida, 110% da geração, ou da maior, tá? Na verdade, a 50-51 é sobre a maior, não é sobre a geração. Por exemplo, não necessariamente, pode ser. Eu tenho 1000 kW de geração, perfeito? Eu tenho 800 de consumo, a 51 vai ser sobre os 1000. Sempre, sobre a maior. Agora, eu consumo 1000, gero 800, vai ser sobre o 1000. Sempre sobre a maior, a corrente de base da 51, tá? Então, eu tenho aqui a corrente de partida, o dial de tempo. A corrente de partida de neutro vai ser o desbalanço, né? A corrente de partida de fase vezes 20%. O dial de tempo a gente calcula com base nas magnetizações, né, do transformador, para a gente dar aquele atraso, para permitir a coordenação. A instantânea, 105% sobre a in-rush, e aí você pode utilizar o critério da sua concessionária, como eu falei, tem concessionárias que são 125%, mas você pode ajustar dentro desse critério, sem problemas, vai coordenar. E a instantânea de neutro, 20% sobre a instantânea de fase. Claro que a gente tem que avaliar ainda os curtos, né, no sentido do cliente, para a gente ver se vai proteger. Lá no coordenograma a gente vai ver melhor. E aí, pessoal, aquilo que eu te falei, a gente tem que garantir que a 67 esteja amperimetricamente com corrente de partida menor que a 50-51, para eu ver faltas no sentido da concessionária prioritariamente pela 67. Por quê? A 50-51 é bidirecional. Então, se ela tiver menor, ela vai operar primeiro e eu não sei se o problema aconteceu na concessionária ou se o problema aconteceu no cliente. Da mesma forma, tanto para fase, tanto para neutro. E eu tenho que tomar cuidado também para que
eu não ajustar um tempo definido tão alto, de forma que a 67 fique acima aqui, ó, e opere mais lento que a 5051. Da mesma forma, eu vou ter um problema de eu identificar um defeito no sentido da concessionária. Perfeito? Então, a gente tem que garantir que esse tempo definido esteja abaixo de fase e que esse tempo definido esteja abaixo de neutro. E aqui eu tenho a corrente da concessionária que a gente vai coordenar normalmente com a 5051 do cliente. Já que ela já vai ter que estar acima da 67, quem que a gente vai coordenar com a concessionária vai ser a 5051 do cliente, tá? Seguindo os critérios da concessionária, 300 milissegundos, 400 a depender da concessionária. Perfeito? Com relação a 67, é isso aqui, a base, a teoria, todos os parâmetros que a gente vai utilizar. Agora a gente vai fazer na prática os cálculos para uma usina específica que a gente vai ter para você entender como é que é. E essa usina, pessoal, ela é exclusiva de geração. Ela só gera, tem cargas essenciais só 30 kVA, por exemplo, para iluminação de pátio e monitoramento, mas prioritariamente ela só gera, é uma usina pura. Então, a base de cálculo vai ser sempre sobre a geração nesse caso, tanto para 5051 quanto para a 67. Vamos lá então para a nossa memória de cálculo.